Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 16. E eu queria ler com você do versículo 13 até o versículo 28. Diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não o conquistarão. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui, neste momento, não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Queria falar um pouco aqui sobre Pedro. Cara, Pedro, para mim, é uma grande referência do ser humano, uma grande referência do Moisés. Simão, como ele era conhecido, tem a origem no hebraico. Eu fui pesquisar o nome dele, porque é interessante, porque os nomes, eles sempre têm um significado, e esse significado tem muito a ver com o que está acontecendo no texto. Então, Simão tem origem no hebraico, que deriva do elemento chamar, que quer dizer ele ouviu, e também deu origem ao nome Simão, dando significado de ouvinte. Então, aqui Simão, ele é um ouvinte. Eu acho interessante a gente pensar um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Eu falei um pouco do que é Simão para você guardar no seu coração. Ele é um ouvinte. Mas aqui Jesus, ele chegou numa região, ele está de volta, e ele está só com seus discípulos, e ele faz uma questão, ele joga uma pergunta. E ele pergunta assim: o que estão falando ao meu respeito? E aí eles falam: uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que tu és um profeta, Jeremias. Estão falando quem? E aí Jesus para e fala assim para eles: ok, o que eles pensam, não quero saber, eu quero saber de vocês. Quem eu sou para você? E eu acho interessante porque nessa noite Jesus está fazendo essa pergunta para nós. Quem ele é para nós?
Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Sabe, essa pergunta veio para mim e eu comecei a falar comigo mesmo e perguntando, quem é Jesus para mim? Como eu disse, aqui, a minha vida foi dentro da igreja. Eu cresci aqui dentro, eu brinquei aqui dentro, eu tive todos os meus momentos dentro da igreja. Porém, existia uma coisa dentro de mim que era um vazio. Mesmo eu estando aqui dentro, alguma coisa não fazia sentido na minha vida. Mesmo eu estando aqui, eu precisava dar sentido à minha vida. E eu costumo dizer que esse vazio que a gente sente no coração tem um tamanho chamado Jesus. A hora que você coloca Jesus, esse vazio some. Não significa que os seus problemas somem. Não significa que as suas lutas acabam. Não significa que você agora está tranquilo e vai andar nas nuvens e flutuar e tal. Não. Quando Jesus entra a paz que excede todo entendimento. Entra a sabedoria que vem do alto. Eu costumo, todas as vezes aqui no meu trabalho, na minha vida, em todos os momentos, eu costumo sempre falar com Deus. Deus, me dá inteligência. Eu preciso de Ti. O que eu faço? Como que eu faço? Aonde eu vou? E é interessante porque vira e mexe eu estou aqui na igreja e aparecem situações. Ontem mesmo teve uma situação e eu, cara, sinceramente, eu estava perdido. Eu tinha uma notícia dos meus chefes, que são o pastor Natalina e Tiliana, que são meus pais, então, mas são meus chefes, que eles não tinham gostado de uma situação, mas eles aceitaram. E eu falei, pô, beleza, se eles não gostaram, mas aceitaram, tá valendo. Então, bora, a gente passou. Só que aí tinha que tomar uma atitude. Eu fui tomar essa atitude e o cara falou, pô, não dá para fazer isso, não sei o quê, bibi. Aí o cara me falou uma coisa que eu falei, caramba, ele tem razão. Aí sabe quando você fala assim, ó, se eu fizer isso, eu vou prejudicar um lado, mas eu vou agradar outro e tal. E aí eu fiquei uma dúvida e eu saí daqui da frente, fui lá para trás pensando, Deus, o que eu faço? O que eu faço? Aí Deus me deu uma ideia, ele falou assim, chama o cara que vai fazer o serviço e pergunta para ele, de 0 a 10, qual que é o grau de dificuldade e o grau de satisfação? Aí eu cheguei para o cara, reuni, só que na hora que eu reuni, o outro que tinha pedido as coisas apareceu, e aí, com aquele clima tenso, eu falei, não, calma aí, vamos lá. Cara, tu é meu foco, de 0 a 10, o que você quer fazer? Ele falou, vamos embora, vamos fazer. Eu falei, ufa. E aí, quando ele falou, vamos fazer, ele foi lá, ele fez, ele preparou, eles montaram e tal, não sei o quê, e tal. E eu, quando terminou tudo, eu falei, Deus, muito obrigado. Obrigado porque eu, Moisés, na minha pequenez, na minha humanidade, no meu conhecimento, eu não teria feito isso. Eu talvez teria chegado e falado para um, faz isso aqui, daria tudo errado, ou eu falaria para o outro, vai lá e faz, e o outro ficaria numa maior raiva comigo, porque ele ia ter que maior trabalho por causa do... Sabe, aquela... E aí eu consegui agradar todo mundo, ainda falei assim, a gente vai agradar gregos e troianos, e vamos ficar em paz. E graças a Deus ficou todo mundo feliz, e a gente conseguiu concluir todos os serviços que a gente tinha, porque estava cheio de coisa para fazer, e Deus deu graça, e eu terminei o dia falando assim, Deus, eu estou cansado hoje, mas eu te dou toda a honra e toda a glória para o Senhor, porque foi a tua inteligência, é a tua sabedoria. E isso é o sentido da minha vida, é viver para Cristo, é estar com Ele, é viver, como a Pri falou, é acordar de manhã e orar e falar, Deus, obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida. Sabe, todos os dias que eu estou em casa, que o Tiago acorda, a primeira coisa que eu faço, eu falo, vem cá, filho, vem no meu colo, ele já vem, ele já me abraça, ele, pai, vamos orar? Eu falei, vamos orar. E a gente ora, fala, Deus, abençoa a vida do Tiago, que ele tenha um dia em paz, que a escola seja um lugar de bênção, pai, cobre com os teus anjos, que enquanto estiver lá, que nenhum assaltante chegue, pai, em nome de Jesus. Cara, eu preciso ensinar ele a orar, eu preciso ensinar ele a buscar a Deus, eu preciso ensinar ele a razão da vida, que é Jesus, cara. E aqui Jesus está perguntando para você quem eu sou. E eu falei para Jesus, Deus, tu és a razão da minha vida. Tu és tudo que eu tenho.
tu és sentindo a vida. Se eu estou aqui porque o Senhor me trouxe até aqui. Um dia eu tive meningite, era para mim ter morrido, cara, era para mim ter alguma sequela, e não, eu estou aqui. E eu estou aqui porque o Senhor me trouxe, porque tu tens um propósito na minha vida. E hoje Jesus está fazendo essa pergunta para você. Quem é Jesus para você? Quem é Ele para você? E aí aqui, Simão, o ouvinte, fala: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí eu achei muito lindo que Jesus falou para ele: que grande privilégio você teve, Simão. Cara, eu penso que a oportunidade foi dada para todos, sabe? Para os 12 que estavam ali. Até Judas teve a oportunidade, sabe? Todos tiveram a oportunidade de dar a resposta, porque Jesus perguntou para todos. Mas Simão, o ouvinte, cara, ele tomou a frente e falou. E o que ele falou não veio dele, veio de Deus, veio do Pai. E, cara, que você esteja que nem Simão, um ouvinte, mas um ouvinte para escutar o que Deus tem para falar com você, para ouvir o que Deus tem para falar através de você, sabe? Porque muitas vezes Deus quer te usar, Deus quer que você fale, Deus quer te usar onde você está, naquele momento, naquela ocasião, Ele quer que você abra a sua boca. E eu acho interessante porque a palavra de Deus diz que Ele encheria as nossas bocas. Sabe, a gente tem experiências nos evangelismos, porque quando a gente vai, muitas vezes a gente não sabe o que a gente vai encontrar, não sabe com quem a gente vai falar, não sabe o que a gente vai fazer, a gente simplesmente vai e entrega um folheto. E, cara, entregar um folheto é a porta para você começar a falar. Falar o quê? Não sei, cara. Não existe um roteiro, sabe? Tipo, primeiro você vai falar seu nome, depois você vai falar isso, depois você vai falar... Não existe. Você vai chegar e vai entregar e você vai começar a trocar uma ideia e ali vai começar a fluir, e você começa a falar, você começa a falar versículo, você começa a falar coisa que você fala, meu, da onde vem isso? É o Espírito Santo de Deus. É porque você abriu sua boca, é porque você está ouvindo o que Deus tem para falar. Cara, eu queria muito que um dia Jesus olhasse para mim e falasse assim: Moisés, que privilégio você teve, porque você não disse coisa humana, você disse o que Deus falou. Sabe, cara, esse é o meu anseio, velho. É estar atento à voz de Deus, é estar atento à voz do Espírito, sabe? É poder escutar o que Ele tem para falar comigo. É escutar o que Ele tem para falar através de mim. Aqui Simão foi só um ser para ser usado para revelar o que o Pai tinha. E que eu seja que nem Pedro, sabe? Porque aí Pedro continua aqui, sendo um cara muito interessante. No versículo 18, começa assim: agora eu lhe digo que você é Pedro. Aqui Jesus muda o nome dele, de Simão, de um ouvinte, para Pedro. Pedro significa pedra, rocha. E aí ele começa assim: você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre você, Pedro. Não é sobre, tipo, essa pedrinha aqui, não. Pedro, sobre você. Você é o cara. Você é Pedro. Eu edificarei a minha igreja. Cara, Jesus edificou a igreja dele sobre Pedro, e Ele edifica a igreja dele sobre as nossas vidas. Sabe, a gente estava lá em Israel, e eles estavam explicando um pouco sobre o tabernáculo. E falando, a gente vai num local que tem um tabernáculo e tal, e não sei o quê. Mas o que eu achei mais interessante é que o rapaz que estava guiando, porque tem um guia que acompanha a gente, e em alguns lugares tem o guia local da programação. E o rapaz que estava acompanhando a gente lá, o guia local, ele falou de Jesus, cara. Ele só falou de Jesus. E alguns locais são locais, como posso dizer, administrados por protestantes. Então, é declarado que aquele local, assim é no Jardim do Túmulo, por exemplo. O Jardim do Túmulo é administrado por uma organização inglesa, devido a uma história, tal, e lá é um local cristão. É só os crentes que vão ali. Então, sabe, tipo assim, é determinado. E
E esse local não dizia se era ou não era, mas o guia era, cara. E o guia tascou Jesus na gente, velho. Falando de Jesus, falando do tabernáculo, falando de Jesus. Mas o que eu achei interessante é que ele falou que Paulo estava escrevendo a carta de Hebreus, e ele escrevendo, e ele começa a querer explicar um pouco sobre o que é Jesus, sobre Deus, sobre Ele estar em nós, sobre essa nova aliança. E aí, ele falando disso, e ele falou que nos originais, a palavra que ele usa para exemplificar que Cristo está em nós é tabernáculo. E o tabernáculo no passado significava a presença de Deus no povo. E aí ele usa a palavra tabernáculo, porque ele não tinha uma palavra. Então, no meio da escrita em grego, tem uma palavra em hebraico, que é tabernáculo. Cara, você é o tabernáculo de Jesus, cara. Eu sou o tabernáculo de Jesus. E aqui em Pedro, ele começa o tabernáculo dele, falando, você é Pedro, e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Cara, Jesus mora aqui dentro, cara. Ele é tão grande, mas ele é tão pequenininho que mora aqui dentro. E ele conhece as minhas mazelas, ele conhece o meu jeito, ele conhece os meus pensamentos, ele conhece o quão falho eu sou, ele te conhece, mas nem por isso ele nos rejeita. E aí eu acho interessante porque Pedro continua aqui, ele sendo o cara, e aí Jesus dá uma autoridade sobre ele, e essa autoridade está sobre nós, e ele fala assim, o que você ligar na terra vai ser ligado nos céus, o que você desligar na terra vai ser desligado, e tal, e aí ele fala para todos os seus discípulos, não comenta nada com ninguém que eu sou o Cristo, vamos continuar nossa caminhada. Mas aí ele começa a falar sobre, e aí eu achei interessante, porque no versículo 21 diz que Jesus começa a falar claramente aos seus discípulos o que era necessário que ele fosse para Jerusalém, para acontecer a crucificação. Até aqui Jesus está falando com eles apenas em parábolas, em histórias e tal, e a partir de agora ele começa a falar claramente. Claramente. Ele quer falar claramente com você. Ele quer falar, só que ele está esperando que você também se posicione, que você também abra o seu coração, que você se relacione com ele. É claramente, cara, não é mais através de historinhas, não, é claramente, ele quer falar claro com você, ele quer trazer a direção clara para você, ele quer trazer o tempo certo para você, ele só quer que você abra o seu coração, ele quer que você escute, ele quer que você se entregue, ele quer que você se disponha, ele quer que você vá, ele quer, ele só está esperando. Isaías diz que ele se faz ser achado, busca ao Senhor enquanto ele se pode achar, ele está se fazendo ele está se revelando, ele quer se revelar a você, mas ele quer uma intimidade contigo. Ele quer que você entre no seu quarto, em secreto, e ore e fale com ele. Ele quer que você esteja lá, naquele cantinho, todos os dias, buscando a face do Senhor. Sabe, eu não sei qual é a tua rotina, eu não sei qual é a forma como você vive, o que você faz, quais são as loucuras que você faz, e eu não sei, cara. E talvez você também não saiba as minhas loucuras, mas eu quero te dizer, coloque Jesus em todas as suas loucuras. Coloque um tempo de comunhão com Ele. Sabe, 10 minutos do seu dia com Ele é mais importante do que qualquer hora que você vai perder trabalhando. 10 minutos. 50 minutos, 1 hora, talvez você tenha a oportunidade de fazer 3 horas do dia, ficar e tal, é você e Deus, Ele quer se relacionar contigo. Nessa noite Ele está querendo dizer para você, abra o seu coração, Pedro estava atento, Pedro foi o cara, Pedro estava ali, e eu quero sobre você edificar a minha igreja, eu quero caminhar contigo, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero seguir com você, eu estou junto contigo. É isso que Jesus está falando hoje para nós. Mas é interessante porque Pedro até agora, ele é o cara, certo? Pedro é o cara. Pedro estava atento, Pedro escutou, Pedro falou, ele foi o privilegiado e tal, e aí Jesus começa a falar sobre a sua morte, e aí Pedro chama Jesus de lado, ele estava se achando já demais, chamou Jesus de lado e começou a repreender Jesus. Já pensou, velho, chegar e falar, Jesus, dá um tempo aqui, vamos lá,
e tu começar a tascar Jesus. Pedro estava chapado. Mas aí Pedro começou a falar, e aí Jesus se voltou para Pedro e disse: afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não das perspectivas de Deus. Cara, Pedro aqui toma uma chapuletada de Jesus. Pô, mas Pedro não foi o cara agora há pouco que falou que Jesus era o cara e ele foi o privilegiado e Jesus não edificou sobre ele a igreja? Logo na sequência, Pedro dá uma dessa. Cara, sabe por que eu acho que Pedro é o Moisés, cara? Pedro é o Moisés porque tem horas, velho, que a gente vai vacilar. Tem horas que você vai vacilar, cara. Tem horas que você vai cair, sabe? Porque a gente é humano. A gente nasceu no pecado. A gente tem essa raiz pecaminosa em nós. Só que, cara, não deixa o pecado te afastar de Jesus. Não deixa com que o pecado te leve para longe. Sabe, eu acho que muitas vezes a gente tem muito mimimi, sabe? Ai, pô, Pedro aqui, velho, se fosse eu já tinha ficado no maior veneno com Jesus. Pô, me chamando de Satanás, não sei o quê. Mas Pedro não se revoltou, cara. Pedro baixou a cabeça e falou: meu, vacilei. E talvez você entrou nessa noite aqui meio pé lá, meio pé cá, meio vacilando, sabe, meio desgostoso com Jesus e tal, achando que Jesus não gosta de você, achando que Jesus te abandonou, achando que Ele não fala contigo. E, na verdade, o que tem na tua vida é pecado, cara. E você precisa só confessar. Só precisa falar para Ele, falar: Pai, eu pequei. Reconhece que tu é pequeno, reconhece os teus pecados, reconhece os teus erros. Não para mim, mas para aquele que pode limpar o teu pecado. Reconhece para Ele que tu é pequeno, cara. Tem essa intimidade, esse relacionamento e reconhece que Jesus é maior. Reconhece que Ele é o autor da vida. Reconhece que você falhou. E não há nenhum problema em falhar. Há problema em manter a sua falha, se manter no pecado. Esse é o problema. O problema não é você pecar, você errar. Pecou, cara, confessa. Fala com Deus. Fala: Deus, eu errei. Eu pequei. E aí Jesus continua aqui, depois de dar essa chapuletada em Pedro, e aí ele termina dizendo que para a gente ser seguidor de Jesus, a gente tem que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Sabe, negar a si mesmo é você negar o que você acha que você é. Tomar a sua cruz é pegar a sua condenação e carregar a sua condenação. Sabe, tipo, é reconhecer que você é falho, pecador, e carregar essa condenação. Mas não é por causa dessa condenação que você não vai seguir Jesus. Ele fala: tome a sua cruz, tome a sua condenação e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, você vai perder. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, encontrará. Jesus aqui está alertando já os seus discípulos, que virariam alguns seus apóstolos, que iam pregar o evangelho. Meu, se você se pegar a sua vida, você vai perder. Mas se você entregar a sua vida, porque Pedro foi crucificado, velho. Pedro morreu crucificado que nem Jesus, só que ele falou: eu não sou digno de ser crucificado como ele. Inverte essa cruz e me crucifica de ponta cabeça. Cara, você teria as manhas de falar isso, cara? Pedro fez isso, velho. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Ele não se apegou à vida dele. Ele se apegou ao que Cristo tinha falado para ele. Ele se apegou ao evangelho de Jesus, às boas novas, o plano da salvação. Ele sabia, ele tinha convicção do que ele tinha vivido naqueles 3 anos ao lado dele. Sabe, eu tenho convicção do que eu vivi com Jesus, cara, porque Ele me tirou da morte. Sabe, Ele transformou a minha vida. Ele me deu um lar, cara. Ele salvou a minha esposa da morte, Ele salvou meu filho da morte, cara. Eu tenho convicção do que Jesus fez por mim. E você tem convicção do que Ele fez por você? Essa é uma noite para você sair daqui convicto de que Jesus é maior. Cara, toma a sua cruz e segue a Ele.
pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai. Jesus vai voltar e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Jesus vai voltar no reino dele, cara. E nessa noite, eu quero deixar essa mensagem de vida e de esperança para você. Eu quero deixar essa mensagem de desafio, de relacionamento com o Pai. Sabe, semana passada o pastor Luiz pregou aqui sobre a oração do Pai Nosso, e ele falou sobre esse relacionamento, e Deus tem tocado nesse assunto aqui nas nossas vidas, sobre um relacionamento. Ele quer ter um relacionamento contigo, Ele quer ter um relacionamento comigo. Cara, ergue tua cabeça. Se você está cabisbaixo porque você pecou, se você está cabisbaixo porque tem erros aí na sua vida, hoje é uma noite de você confessar os seus pecados. E eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os teus olhos. Eu vou pôr uma música aqui. Curve sua cabeça, feche os teus olhos. E eu queria que você escutasse essa música. Ultimamente eu tenho escutado essa música praticamente todos os dias, cara. Quando Deus deu a palavra sobre Pedro, quando Deus trouxe essa mensagem para mim, falando sobre Pedro, prontamente veio essa mensagem, veio essa música na minha mente. E eu espero que ela fale muito ao seu coração, em nome de Jesus. Vai falando com Deus, apresentando a tua vida, apresentando o que Ele falou contigo nesta noite. Fala com Ele sobre Fala com Ele a respeito dessa intimidade que você não tem. Escuta essa música. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim,
Você que escutou essa mensagem e você identificou no seu coração erros, pecados, lutas, dificuldades, eu queria que você se colocasse de pé e eu quero orar com você em nome de Jesus. Essa é uma noite de libertação. Se você quer, apresenta a tua vida diante de Deus. Fala assim: Pai, eis aqui a minha vida. Eu errei, eu pequei, eu tomei tal atitude, eu estou preso no pecado, eu estou preso em tal situação. Fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele. Abre tua boca, Ele quer ter um relacionamento contigo. Abre tua boca, fala: Pai, me perdoa, me perdoa. Reconhece as tuas mazelas, reconhece o teu pecado, reconhece os teus erros, reconhece. Ele quer que você abra a sua boca. Você é a casa dele, você é o templo dele. É nele, ele habita em você, mas ele não habita em casa suja, ele não habita em templos. Ele quer restaurar o templo hoje na tua vida. Ele quer te libertar de você mesmo. E Ele quer que com Ele você vença o pecado, cara. Fala com Ele, apresenta. Fala: Pai, eu tenho pecado na falta de comunhão contigo, eu tenho pecado em tal situação, eu tenho pecado porque eu tenho visto pornografia, eu tenho pecado porque eu tenho adulterado, eu tenho pecado porque eu tenho mentido, minha mentira faz parte da minha vida. Pai, me perdoa. Não sei, cara, não sei o que está no teu coração, mas fala com Ele. É um vício. Apresenta esse vício diante do Senhor. Fala: Pai, tem misericórdia. Eu quero largar esse vício. Fala com Ele, Pai. Fala com Ele. Tu és Pedro, cara. Tu és Pedro. E sobre ti Ele edificou a igreja dele. Tu és Pedro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui apresentando as nossas vidas, apresentando nossa pequenez, Pai, apresentando as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, apresentando diante de Ti a nossa falta de comunhão, apresentando diante de Ti situações, Pai, coisas do passado, coisas do presente. Deus, tem misericórdia das nossas vidas, misericórdia do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Mas nós queremos sair daqui renovados, nós queremos sair daqui libertos de nós mesmos. Nós queremos sair daqui com a palavra que nós somos Pedro, que sobre nós o Senhor edificou a Tua igreja. Nós queremos ser o templo sagrado do Senhor. Pai, nós queremos sair daqui edificando vidas, nós queremos sair daqui fazendo discípulos, nós queremos sair daqui convictos de que Tu és Deus, de que Tu és Senhor, que fora de Ti não há salvação, fora de Ti não há vida, fora de Ti não há alegria. A nossa alegria está completa em Ti, Senhor. Pai, tem misericórdia das nossas vidas, misericórdia deste povo, em nome de Jesus. Ouve o clamor, ouve o choro, ouve o que cada um está apresentando, Pai, no nome de Jesus. Amém.